Comece a glorificar o Senhor da sua vida. Comece a exaltar a Ele. Oh, aleluia. Nós vamos cantar para sempre a Ele. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é por isso que nós o louvamos. É por isso que nós exaltamos. Nós vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Aleluia. 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 Vamos cantar uma canção ao Cordeiro, cante. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Nós vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Nós vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Nós vamos cantar uma canção ao Cordeiro de Deus. Nós vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. E quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu, para sempre santo. És incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu. Mais forte, declare: Santo, és incomparável. Tu reinas aqui, Senhor. Rei dos reis, reina aqui. Honra, glória, força e poder. Honra, glória, força. Você pode cantar entregando isso a Ele. Força e poder, honra, glória, força. Mais forte, declare: honra, glória, força e poder. Honra, glória, força e poder. Honra, glória, força e poder. Incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu, para sempre santo. És incomparável.
sempre. Tu és santo, 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 santo. Tu és santo, santo, santo. Aleluia, aleluia. Eternamente nós vamos declarar isso na glória. Quantos salvos nós temos aqui? Você é salvo em Jesus? Você acredita nisso? Aleluia. Eternamente nós vamos cantar isso na glória. Que santo, santo, santo. Você pode declarar mais uma vez isso? Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu, para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu, para sempre. Aleluia. Adore ao Cordeiro de Deus. Glória a Deus. Gente, boa noite. Gente, vocês são corajosos, hein? Glória a Deus pela vida de vocês. Vamos aplaudir Jesus mais forte agora neste momento. Aleluia. Que bom que estamos aqui nessa noite, no nosso culto da juventude. E eu e a Dai, nós somos muito gratos a Deus pela vida de cada um de vocês. Aqui tem uma juventude forte, que não tem medo do frio, amém? Que bom. Está chegando a 5 graus daqui a pouco, hein, gente? Mas glória a Deus, porque o fogo do Espírito está aqui nos aquecendo, né, Robson? Amém? Deus é bom. Quero convidar você a abrir a palavra no livro de 1 Reis, capítulo 19. Aleluia. 1 Reis, capítulo 19. A você também que nos acompanha nessa live, Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Esperamos você na semana que vem aqui no culto da juventude, às 22 horas. 1 Reis, capítulo 19, versículo 41. Glória a Deus. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Repita comigo: abundante chuva. Gente, vamos lá, gente. Para dar uma esquentada aí. Abundante chuva. Vai ficar melhor, gente, amém? Abundante chuva. E subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu em cima do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. E ele viu e olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta e assim por 7 vezes faça isso. A 7ª vez ele disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então ele disse: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não o detenha. Dentro de um pouco os céus se engrandeceram como nuvens e vento, e caiu grande chuva. Amém? Pode tomar o seu assento neste momento. Glória a Deus. O tema dessa noite é como atrair a nuvem de Deus para que a chuva dele venha sobre as nossas vidas. Como atrair a nuvem de Deus para que a sua chuva venha sobre as nossas vidas. E é interessante, né? Essa semana foi uma semana bastante chuvosa aqui em Curitiba, mas não queremos falar dessa chuva, né? Essa chuva natural. Nós queremos falar da chuva que nos interessa nessa noite, que é a chuva espiritual, que é a chuva de Deus, que Ele já está derramando e que Ele quer derramar abundantemente sobre as nossas vidas, amém? E olha só, gente, eu escolhi esse texto aqui, por quê? Porque ele fala justamente sobre isso aqui nessa noite. E é interessante que era um momento difícil aqui para o povo de Israel, porque já havia ali, né, algum tempo que não chovia, a chuva natural. E por conta dessa chuva, estava uma grande seca ali em Israel. E tudo isso estava prejudicando a agricultura, estava prejudicando o povo. Só que, quando nós olhamos aqui para a Bíblia, nós vemos que todo período difícil
que o povo de Deus passou na palavra, Deus levantava um líder, Deus levantava alguém, Deus levantava uma geração em especial, para quê? Para que o nome dele fosse glorificado. Por exemplo, quando o povo estava lá no Egito, eles estavam clamando por libertação, eles estavam clamando para que eles fossem livres, porque eles estavam lá escravizados dentro do Egito. Aí a Bíblia fala que Deus levanta um homem chamado Moisés para ser o libertador. Ou seja, período difícil que o povo estava enfrentando, e Deus levanta um líder. Deus levanta alguém para estar à frente, Deus levanta alguém para fazer história ali. A Bíblia fala que Moisés morre, então o povo, eles estão agora, depois de um tempo prolongado, depois de muitos anos, entrando à terra prometida. Só que Moisés já estava morto, não adentrou a terra prometida. Então Deus faz o quê? Ele levanta um outro homem chamado Josué. Ou seja, agora é um outro período, era um período de batalha, de guerra, de conquista. Então Deus levanta Josué para estar à frente, para que o nome de Deus fosse glorificado através da vida de Josué e da vida do povo. Então, mais um período aqui complicado e difícil, tinham que conquistar, tinham que guerrear. Então Deus levanta um homem e a nação ali segue aquele homem, e eles são mais do que vencedores, conquistando as terras que eram por direito deles. Em outro momento da história, a Bíblia fala assim, que o povo é levado cativo, eles ficam 70 anos em Babilônia, e eles estão retornando agora, depois de 70 anos. E a Bíblia fala que a cidade está destruída, as portas estão queimadas, os muros estão derrubados. Aí o que Deus faz? Ele levanta um homem chamado Neemias, para trazer ali uma liderança, levanta Neemias como governador ali, para quê? Para que a cidade fosse reconstruída novamente, para que eles pudessem então adorar a Deus no templo, glorificar ao Senhor, e mais uma vez o nome do Senhor for exaltado em suas vidas. Então, todo momento difícil, Deus sempre levanta um líder, Deus sempre levanta uma geração. O que isso tem a ver conosco nessa noite? O que isso tem a ver com nós, o culto da juventude nessa noite? Tem tudo a ver, gente. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo um tempo difícil. Nós estamos vivendo tempos trabalhosos, tempos difíceis, e eu quero dizer para você, e eu quero que você creia no seu coração, que Deus levantou você, você faz parte dessa geração que vai atrair a nuvem de Deus, essa geração que vai atrair a chuva de Deus, para que o nome dele seja glorificado nesse último tempo que eu creio que nós estaremos aqui na terra. Posso ouvir um amém? Nós fazemos parte dessa geração. É só a gente olhar para a palavra. Em tempos difíceis, Deus estava levantando líderes e Deus estava levantando uma geração. E nós fazemos parte dessa geração que Deus está levantando nesse tempo difícil que nós estamos vivendo. Gente, tempos difíceis não são para a gente se esconder, não. Tempos difíceis são oportunidades que Deus nos dá para nós levantarmos aqui essa noite, para nós levantarmos quando saímos daqui como uma voz profética, para espalhar as boas novas do Senhor. Para espalhar as boas novas. Só que muitas vezes essa chuva, ela é retida nas nossas vidas. E aqui, traçando um paralelo aqui com a palavra que nós lemos sobre a vida de Elias, de Israel e de Acabe, nós vamos ver porque às vezes a chuva é retida. Muitas vezes nós se encontramos assim na nossa vida espiritual. As chuvas de Deus espirituais estão retidas. Existe sempre um motivo para que a chuva dele esteja retida. E aqui nós vemos alguns exemplos porque a chuva estava retida. Primeiro, a chuva estava retida há 3 anos e 6 meses ali em Israel. Por quê? Por causa da idolatria. Eles estavam adorando a outros deuses. Eles estavam adorando a Baal. Eles estavam adorando a Astarote. Enfim, vários e vários deuses que não era o Deus vivo e verdadeiro. E interessante que Baal era considerado o Deus da chuva. Aí Deus fala assim para eles, é idolatria? Estão adorando outro Deus?
Baal, o Deus da chuva, então está retida a chuva. Para provar que Baal não é o Deus da chuva, que o único vivo e verdadeiro Deus é o nosso Deus, o Deus de Israel, o nosso Deus que está aqui nessa noite. Então a chuva estava retida por conta da idolatria. Puxa, é o seguinte, Neno, está tranquilo, eu não adoro outros deuses, mas a palavra idolatria não quer dizer apenas isso, adorar outros deuses. A palavra idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus nas nossas vidas. Às vezes não estamos igual ao povo de Israel, não, temos um Deus Baal, mas temos muitos outros deuses que ocupam o lugar de Deus nas nossas vidas. E esses outros deuses podem ter vários nomes. Pode ser o seu namorado, pode ser a sua namorada, pode ser a sua rede social, pode ser o seu pai, pode ser a sua mãe, pode ser o seu carro, eu não sei. Mas tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus nas nossas vidas é idolatria. E a chuva estava retida por conta da idolatria. E muitas vezes a chuva está retida nas nossas vidas, as chuvas espirituais por conta disso. Porque às vezes colocamos outras coisas na frente de Deus. Eu quero dizer para você que a Bíblia fala que Deus ele não divide a sua glória com ninguém. Deus ele quer ser exclusivo seu. Ele quer ter exclusividade na sua vida. Ele quer ser o número 1 na sua vida. E nessa noite Ele quer derramar da sua chuva sobre a sua vida. Mas tome uma decisão nessa noite de colocar Deus em primeiro lugar na sua vida e na sua história, para que a chuva dele se manifeste. Deus, Ele não abre mão da nossa intimidade com Ele, do nosso secreto com Ele. Tudo aquilo que nós manifestamos exteriormente, seja na nossa casa, seja no trabalho, na faculdade, na igreja, tudo que nós expressamos exteriormente é resultado do nosso secreto com Deus. É resultado da nossa busca, da nossa intimidade com Ele. Portanto, a gente precisa colocar isso como prioridade nas nossas vidas. É por isso que a Bíblia fala, no livro de Oséias, capítulo 6, versículo 3. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Porque quando nós conhecemos a Deus e nós prosseguimos em conhecer, quando nós damos um passo em prosseguir em conhecer, uma outra porta se abre, nós conhecemos um pouquinho mais de Deus. E quando nós prosseguimos, algo acontece, e nós queremos mais, e nós queremos mais, e nós queremos mais. E eu tenho uma notícia para você nessa noite: a fonte é inesgotável. Quanto mais eu busco, mais Ele se revela a mim. Quanto mais nós buscamos, mais Ele se revela a nós. E a fonte é inesgotável. A Bíblia fala que o nosso Deus, Ele é infinito. Sempre Ele tem mais para nossas vidas. E nessa noite, as suas chuvas vão se derramar sobre nós. E por que muitas vezes a chuva é retida? Porque muitas vezes caminhamos com Jesus, mas não fazemos o que Ele faz. E nós precisamos colocar isso como prioridade também nas nossas vidas. Ou seja, nós vemos os discípulos, 3 anos e meio caminhando com Jesus. Aí Jesus, perdoando o pecado das pessoas, falando assim: olha, eu sou maior do que esse pecado, tome uma decisão, mude de vida. Mas os discípulos caminhando e não estavam entendendo. Aí um dia Pedro chega para Jesus e fala assim: até quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? E Jesus fala assim: até 70 vezes 7. Ele não estava querendo apenas falar do número, mas ele estava querendo dizer assim: ó, quantas vezes forem necessário. Eu estou com vocês todos os dias, ensinando, pregando, liberando perdão para as pessoas. Quando Pedro fez essa pergunta para Jesus, ele falou assim: será até 7? Ou seja,
Na cultura judaica, o máximo para você perdoar uma pessoa era 3 vezes. Pedro fala assim, seria 7? Pedro está querendo colocar uma moral para Jesus aqui. Eles estão falando que é 3, eu estou falando, será que não é 7? Eu estou dobrando e colocando uma a mais. Jesus falou assim, não é 3, não é 7, é 70 vezes 7. Muitas vezes as chuvas de Deus são retidas sobre as nossas vidas, porque nós lemos, aprendemos com Jesus sobre perdão, mas não perdoamos. Não liberamos perdão. E a chuva é retida sobre as nossas vidas. São princípios da palavra que precisam ser estabelecidos no nosso coração. E é interessante, gente, que a Bíblia fala assim, se você trouxer a tua oferta ao altar e se lembrar de alguém que tem alguma coisa contra você, olha só que coisa mais doida. Esse é o Evangelho. Não é o que a pessoa que fez algo para você, ela tem que vir, não. Se você lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, aí você tem que ir lá, se reconciliar com aquela pessoa. Esse é o Evangelho. Essa é a palavra de Deus. Esse é o princípio da palavra de Deus. E muitas vezes a chuva é retida por causa disso, porque nós conhecemos, mas não praticamos sobre as nossas vidas. Jesus falava sobre amor. Aí de repente ele chega numa aldeia dos samaritanos, e a Bíblia fala assim, que eles não quiseram receber Jesus. Não, judeu aqui não. Aí João, que mais para frente foi considerado por ele mesmo o apóstolo do amor, o discípulo do amor, Senhor, o Senhor não quer que a gente ore a Deus e desça fogo do céu? Uau! O cara amoroso, hein? Desça fogo do céu e consuma toda essa raça de samaritanos. Jesus está olhando para eles, não é isso que eu tenho ensinado para vocês. Não apenas na minha fala, mas nas minhas atitudes. Mais para frente, Jesus encontra com uma mulher samaritana no poço. E através da vida de Jesus, aquela mulher é salva. E o povo samaritano, muitos, a Bíblia fala, muitos foram salvos através da vida dela. Por causa do amor incondicional de Jesus. Às vezes a chuva é retida por falta de amor no nosso coração. E sabe, Ele quer nos ensinar nessa noite também sobre o amor ágape, que é um amor incondicional. Porque o amor de Deus pelas nossas vidas é um amor ágape. É um amor sobre todas as coisas. É um amor acima de qualquer circunstância. É um amor acima de qualquer julgamento. É um amor de Jesus. Sabe, que Ele coloque no nosso coração este amor, o amor do Pai, o amor de Deus, para que a gente venha realmente amar as pessoas como Cristo nos ama. Amar as pessoas. Amar o nosso próximo, como a Bíblia diz, como a nós mesmos. Sabe? Que a gente possa amar aquilo que Deus mais ama, que são as almas. Porque um dia, tudo isso vai ficar. Todas as coisas materiais irão ficar. Mas nós estaremos juntos com Cristo um dia. Todos nós juntos. Ou seja, todos nós, almas, estaremos com Deus. Segundo ponto, a preparação que atrai a nuvem de Deus. Olha só, ele falou assim, Elias disse a Acabe, sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Elias, ele se preparou para este momento aqui. Sabe, às vezes nós falamos assim, puxa, de repente as coisas estão acontecendo, de repente o Espírito Santo veio, de repente Elias estava ali e a chuva caiu. Não, ele se preparou para aquele momento. A Bíblia fala que Elias, ele chega lá no monte, e a primeira coisa que ele faz, ele restaura o altar, porque aquele altar ali estava consagrado a Baal.
ele restaura aquele altar, ele começa a fazer um pedido, uma oração a Deus, e a chuva do Senhor, em forma de fogo, vem e consome aquele altar. Ou seja, Elias, ele se preparou para aquele momento. Elias, ele tinha passado por um processo muito grande na sua vida para atrair a nuvem de Deus sobre a sua vida. Então não foi algo de repente que aconteceu. A Bíblia fala assim, que quando o Pentecoste veio, em Atos capítulo 2, e de repente começaram a falar todos com línguas repartidas, como de fogo, em outras línguas, e as pessoas começaram a entender cada um da sua nação que estava ali em Jerusalém. Mas esse de repente, não foi ali que aconteceu naquele momento, eles já estavam esperando ali alguns dias. Jesus falou assim para eles: olha, não saiam de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Aconteceu na vida deles porque eles perseveraram. A chuva de Deus desceu porque eles estavam ali perseverando na palavra de Jesus. Mas eu fico imaginando quantos não perseveraram. Quantos não acreditaram nessa palavra de Jesus? Ah, sabe o que é? Está meio que demorando, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que cuidar disso, tem que cuidar daquilo. E não ficaram ali. A Bíblia fala que aproximadamente 120 pessoas estavam reunidas num cenáculo e elas foram cheias do Espírito Santo. Mas a Bíblia fala também que quando Jesus estava pregando, anunciando, multidões seguiam ele. 3, 4, 5 mil pessoas. Quando ele subiu aos céus, ele deu essa palavra para quase 500 pessoas. E quantos tinham aqui? 120 pessoas aproximadamente, esperando a promessa. E os outros? Onde estavam? Não perseveraram. Então a chuva não veio sobre eles. Ei, juventude que está aqui me ouvindo nessa noite, persevera em cada promessa de Deus para a sua vida, que a chuva de Deus vai descer sobre você. Sabe esta área da sua vida que você necessita tanto? Sabe essa área da sua vida que você coloca tanto diante de Deus? Persevera, porque vai acontecer abundante chuva sobre a sua vida. Terceiro ponto. Adore antes da chuva vir. Adore. Porque é muito fácil, depois que acontece, adorar. Mas adore antes. Adore antes. Adore a Deus antes, persevere antes. Busque antes. Deus tem prazer em nos abençoar? Tem sim. Mas Ele anseia também que a gente o busque. A Bíblia fala assim, que Deus Ele nos deixará encontrarmos. Buscar-me-eis e me encontrareis quando você me buscar de todo o vosso coração. Aquele que pede, recebe. Aquele que bate, a porta será aberta. Ou seja, aqui também tem a nossa parte. A nossa parte. Então nós precisamos adorar a Deus antes que a chuva venha. E é adorando é que a chuva virá sobre as nossas vidas. Em todo tempo, em todo momento. Elias diz para o rei: vá até o alto da montanha, come e bebe. Quando nós falamos na nossa cultura de comida, e várias culturas também de comida e bebida, quer dizer o que, gente? Se eu chamo o Alessandro para ir lá na minha casa comer aquela picanha abençoada, está falando de comunhão, está falando de aliança. Você leva qualquer um para comer na sua casa? Para janta? Não, você leva aqueles que você quer comunhão, que você quer ter uma aliança. E interessante, gente, que onde há comida, há aliança. O que eu quero dizer com isso nessa noite? Para que a nuvem de Deus, a chuva de Deus venha sobre as nossas vidas, nós precisamos renovar a nossa aliança com Deus. Renovar a nossa aliança com Deus. Eu não estou dizendo que você não tem uma aliança com Deus. Mas eu quero dizer para você nessa noite, quem sabe para muitos jovens que estão aqui nessa noite, você precisa renovar a sua aliança com Deus.
Quando nós falamos de renovação, é aquele tempo que você faz uma reflexão da sua vida. Como nós falamos aqui na semana passada, da experiência, eu falei particular, da experiência pessoal que eu tive, onde o Espírito Santo ministrou ao meu coração. É você fazer um voto, uma aliança, e você renovar a aliança com Deus. Porque a falta de chuva era um sinal ali para eles que a aliança estava rompida. Tanto é que antes, Elias falou assim, olha, gente, vamos parar de dois pensamentos. Ou vocês seguem a Deus, ou vocês seguem a Baal. Ele estava falando em outras palavras assim, ó, se querem seguir a Deus, refaçam a aliança com Ele. Porque até aqui vocês estavam seguindo a Baal. Então aquela falta de água era sinal de uma aliança rompida. Quem sabe muitas chuvas de Deus estão retidas na sua vida por conta disso. Você conhece a palavra, você conhece a Deus, você conhece seus mandamentos, mas a aliança está rompida. E se não tiver renovação da aliança, a chuva não vai descer. E sabe, e muitas vezes nós nos tornamos espectadores de testemunho da vida dos outros. É bom a gente ouvir testemunho, se alegrar com os que se alegram, é bom. Mas Deus está dizendo para você assim, ó, eu quero fazer na sua vida. Eu quero fazer através da sua vida. Eu quero derramar chuva sobre a sua vida. Eu quero derramar chuva através da sua vida. Quero chamar a Day aqui para dar continuidade. Porque senão eu não vou parar de falar aqui. Boa noite, Juve. Vamos estar com vocês. O tablet, meu bem. Passa já convosco, amém? Amém. Nós vamos dar continuidade falando sobre chuvas. É interessante que essa semana, como o Neno falou, teve bastante chuva, né? Nós tivemos bastante chuva. E apesar do frio e da chuva, nós estamos aqui porque nós amamos a Deus. Amém? Sobre todas as coisas, pode vir frio, pode vir calor, pode vir chuva. Nós estamos aqui porque nós queremos agradar, honrar o coração de Deus. Nós queremos levantar louvores de gratidão por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Amém? Aleluia. Então, alguém pode estar se perguntando nessa noite, dando continuidade a essa palavra poderosa. Será que Deus existe mesmo? Será que esse Deus que estão falando, Ele é real? Ele faz mesmo nas nossas vidas? Sabe o que a palavra de Deus diz? Provai e vede que o Senhor é bom. Coloca diante de Deus, fala com Ele, mesmo que você ache que Ele não existe, que possa passar isso pela tua cabeça. Provai e vede, porque o nosso Deus é bom. Aleluia, o nosso Deus é bom. Então, quem sabe você está pensando, mas na minha vida, esse tipo de chuva aí que estão falando, eu não consigo ver, eu não consigo enxergar. O Espírito Santo de Deus quer derramar sobre nós nesta noite uma chuva de poder torrencial. Existe um objetivo e um porquê que Deus quer derramar esse poder nas nossas vidas. É um poder para a capacitação do que Ele tem para nós. Então, nosso Deus é um Deus de sinais. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós vemos sinais na palavra de Deus. E Ele quer te mostrar sinais. Ele quer manifestar na sua vida através de sinais. Eu lembro que quando eu era adolescente, no meu terceiro ano na escola, na época se chamava terceiro ano, hoje eu sei que é nono, não sei o que lá, eu nem entendo dessas coisas, que não é da minha época. Mas no meu terceiro ano, eu tinha um amigo que dizia que ele era ateu. E então eu falei, eu vou orar por você. Um dia, esse meu amigo teve um encontro com um ser sobrenatural, porque ele precisava fazer uma entrevista e ele precisava saber onde que era o local. Então, alguém sobrenatural chegou para ele, o local é ali, assim, assim. Aí ele, por ali, a hora que ele foi voltar para agradecer, o ser sumiu. Aí, então, deu um suricutico nesse meu amigo, ele nem conseguiu fazer a entrevista, foi para o hospital. Então, ele começou a ser quebrantado, eu creio, naquele momento, pelo poder do Espírito Santo. Então, Deus manifesta-se nas nossas vidas através de sinais.
E então, depois de anos, eu soube que ele estava congregando em uma igreja. E eu fiquei muito feliz, porque para Deus não tem impossível e não tem difícil. Então, Ele quer se manifestar nas nossas vidas através de sinais. E nós precisamos estar atentos a esses sinais que o Senhor quer nos dar. O sinal que Deus nos mostra nessa noite também é chuva. E nós vamos falar sobre ela. Chuva é sinônimo de frutificar. Para frutificar e florescer é necessário chuva. Nós sabemos que sem a chuva não tem como uma semente germinar. E nós, para sermos potencialmente usados nas mãos de Deus, nós precisamos receber destas chuvas na nossa vida espiritual. Isso precisa ser real na nossa vida. A chuva faz parte de um processo essencial para que, então, a nossa vida possa produzir frutos. As pessoas possam ver frutos através das nossas vidas. Falar, nossa, aquele ciclano, vou falar aqui, não se ofenda, Betes. Quantas pessoas já me falaram, meu Deus, vocês não sabem quem que era o Betes. E hoje ele está aqui honrando e louvando o nome do Senhor. E eu tenho certeza que aqui tem um monte de outros que eram improváveis de estarem aqui nessa noite. Mas você está porque você foi conquistado pelo amor de Deus. Aleluia! É isso que nos convence, é o poder dele. Não são homens, não são pessoas, mas é o amor dele através das pessoas e através do poder da palavra que está neste lugar falando conosco. Então, na linguagem da agricultura antiga em Israel, eles falavam em dois tipos de chuva. Eles falavam da chuva temporã e da chuva serôdia. A chuva temporã, ela foi descrita conforme o Neno estava compartilhando aqui, em Atos capítulo 2, onde o povo foi cheio do Espírito Santo de Deus. Então, a gente poderia dizer que foi, nesse tempo, a chuva serôdia, a chuva temporã. O que nós podemos definir na nossa vida espiritual? O que é essa chuva temporã? É quando aceitamos a Jesus. É quando levantamos nossa mão e um poder sobrenatural nos envolve e a gente fala, eu quero esse Deus. Então, nós recebemos a chuva temporã. O que era essa chuva temporã lá em Israel? Era aquele chuvisco que vem quando é plantada uma semente e é necessário uma chuva fina, um chuvisco, para que, então, a semente plantada, ela receba aquela chuva delicada, para, então, que ela possa germinar. Tem alguns de nós, nesta noite, que estamos passando por essa fase. A fase onde a semente está sendo plantada no seu coração e está caindo uma leve chuva, uma doce chuva, que está fazendo germinar dentro do teu coração coisas sobrenaturais, que só o Espírito Santo pode colocar, pode plantar e germinar no nosso coração. E outras pessoas estão passando por outras fases, que a gente vai falar sobre elas, vamos chegar lá. Que eu creio que é o tempo de ansiedade da volta de Jesus. E a gente já chega lá. Então, Deus tem guardado coisas sobrenaturais para nós nesse sentido. Vamos supor que Deus derramasse na vida de alguém que acabou de aceitar Jesus uma chuva torrencial. O que ia acontecer? Essa pessoa não ia suportar. Chuva torrencial são pessoas que passaram já por processos, que suportam uma chuva pesada, que suportam uma chuva grossa, potente, conforme a gente viu um pouco essa semana. Então, a pessoa que recebe muita chuva, Deus não dá para um novo convertido, para uma pessoa que acabou de receber. E isso não faz menos a pessoa, porque você vai chegar lá nas chuvas torrenciais. Mas faz parte de um processo. Por exemplo, eu tinha uma suculenta que eu tinha que cuidar, e eu acabei dando muita água para ela, porque ela é uma planta de pouca água. Você não precisa colocar muita água. Eu acabei matando ela afogada. E se Deus derramar tanta chuva assim nas nossas vidas, nós morremos afogados. E me lembro, por acaso, lá do tempo de Noé, onde veio um dilúvio. Foram tantas chuvas que só sobrou a família de Noé. Porque a humanidade foi extinta, porque era muita chuva. Então, veja, Deus tem o controle de todas as coisas. Ele sabe porque você tem recebido só um chuvisco, ou uma chuva um pouquinho mais forte. Mas
vamos passar pelo processo com paciência para que possamos chegar ao tempo de chuvas torrenciais. Em nome de Jesus, na nossa vida espiritual, onde nós vamos ver cada vez mais, dentro desse processo, mais resultado em Deus. Deus é poderoso, tão poderoso, para dar a chuva ao qual nós aguentamos, porque Ele nos ama. E Ele sabe aquilo que nós precisamos. Veja só, em Levíticos capítulo 26, do verso 3 ao 4, a palavra de Deus diz assim: se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua colheita, e a árvore do campo dará o seu fruto. É interessante o que fala aqui nesses versículos em Levítico, que é se eu andar na verdade de Jesus, se eu cumprir a sua palavra, então Ele nos dará a chuva ao seu tempo. Há um tempo para todas as coisas. Muitas vezes nós queremos adiantar, acelerar coisas na nossa vida. Mas há o tempo da chuva, há o tempo do sol, há o tempo da neve, que às vezes não chega no nosso bairro, há o tempo de todas as coisas para nós. E a gente precisa aprender e ter paciência daquilo que Deus tem para ministrar para nós. Se nós andarmos na tua palavra, observe que sempre tem um se, tem uma atitude nossa, tem uma resposta nossa àquilo que Deus quer nos dar. E então dará a sua colheita, fala o versículo. É interessante que quando nós vamos caminhando com Cristo e nós já temos uma robustez como filhos de Deus, nós vamos gerando outras almas, outros frutos. Mas é ao tempo de Deus. Interessante, né? Porque a gente vai ficando mais forte. E então almas vão sendo colhidas através das nossas vidas. Porque a gente está mais forte, então, para isso. Porém, eu vou destacar duas coisas que podem impedir as chuvas de Deus nas nossas vidas. Primeira delas, o pecado. O pecado pode ser algo que interrompe ou que retém a chuva de Deus para as nossas vidas. 2 Crônicas, capítulo 6, do verso 26 ao 27, a palavra de Deus diz: quando os céus se fecharem e não houver chuva, por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar, e confessarem teu nome, e se converterem dos seus pecados, quando tu os afligires. E assim continua o versículo. Mas observe, por terem pecado contra ti, o que a gente tem que fazer quando a gente peca contra Deus? É orar. É orar, nem que seja em pensamento. Senhor, me perdoa, porque agora eu senti aqui dentro da minha alma que eu pisei na bola. Pisei no tomate, Deus, escorreguei ainda. E colocar diante de Deus, nós precisamos ter uma vida de arrependimentos. Já que somos pecadores, nós temos um Deus, um advogado, Jesus, que morreu por nós, para nos perdoar dos nossos pecados. Ele está disponível para nós. Mas então nós precisamos viver essa vida de arrependimento e confessar as nossas culpas. Por exemplo, principalmente na juventude, vou destacar o pecado que talvez seja mais difícil para a juventude. Se você dormia com a sua namorada, você então não dorme mais, porque você quer cumprir a palavra de Deus. E pecado continua sendo pecado hoje, amanhã e para sempre. Se você fazia uma outra coisa de errado, você já não faz mais, porque você quer agradar ao Senhor. Você quer honrar o seu nome. Então você escolhe, não, a partir de hoje eu vou buscar a Deus e a presença de Deus vai me envolver de tal forma que eu não vou mais querer cometer esses tipos de pecado, porque eu vou estar fortalecido em Deus. Porque eu busco a Deus, porque eu estou com a glória, a manifestação dEle na minha vida. Outro ponto que pode fazer as chuvas dele serem retidas em nós. Falta de adoração. Interessante que o Neno também falou sobre isso. A falta de adoração pode reter as chuvas para nós. Olha o que a palavra de Deus diz em Zacarias 14, 17. E acontecerá que, se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos exércitos não virá sobre ela
a chuva. A falta de adoração ao nosso Deus retém chuvas. O quanto é importante nós separarmos tempos para adorar a Deus, não somente na igreja, em todo tempo. Eu estou com um foninho aqui, estou indo para algum lugar, eu estou no carro, estou com um louvor, eu estou adorando, eu tenho um coração disposto, pronto para adorar a esse nosso Deus e ser grato por tudo que Ele tem feito. Mas nós precisamos decidir, nós precisamos buscar. Você sabia que isso faz parte de viver um desconforto espiritual? Sabe por quê? Crescimento é sinônimo de desconforto. Quantos gostam e querem crescer aqui? Mais. Diante de Deus, na sociedade, em todos os lugares. Então, nós precisamos aprender que crescimento tem a ver com desconforto. E, às vezes, a gente está tão confortável em certas situações, e Deus quer mexer e mover, e certas coisas começam a acontecer na nossa vida, e a gente não consegue entender, porque Ele quer nos deixar desconfortáveis, porque se tivermos desconfortáveis, haverá um crescimento para nós. Nós precisamos aprender a lidar com o desconforto que muitas vezes o Senhor permite na nossa vida. Então, juventude, chega de conforto. O Senhor quer te levar a lugares desconfortáveis, porque lá vai ter um local onde o Senhor vai te fazer crescer. Aleluia. Estar aqui, 10:30 da noite, 11 horas, num frio de rachar o coco, é confortável? Não é confortável. É desconfortável. Nós gostaríamos de estar bem quentinho na nossa cama, mas nós estamos aqui desconfortáveis porque queremos crescer. Aleluia. Porque o Senhor tem algo preparado para nós. A chuva de Deus e o poder de Deus vem sobre nós para um propósito. Não é à toa que a gente fala da unção do Espírito Santo, que a gente fala o quão é essencial orar em línguas, o quão é essencial ter intimidade com Deus. Sabe por quê? Essa unção que está relacionada à chuva de Deus sobre as nossas vidas, ela é derramada para um propósito de capacitação. É uma unção que vem com habilidades de Deus para nós, para cumprirmos propósitos específicos. A chuva é necessária para quê? Para que a gente receba essas habilidades em Cristo. Você pode perceber na história da sua vida, caminhada cristã, conforme a unção de Deus é manifesta na sua vida, Ele vai te dando habilidades que antes você falava, como é que eu tenho isso hoje, sendo que antes eu não tinha? Porque então você passou por níveis, por processos que te levaram a ter habilidades que você tem hoje, que antes você não tinha. Que o Senhor te abriu a visão, abriu o entendimento e fez você ver de outra forma e capacitou você para algo específico. Isso são chuvas que o Senhor vai derramando sobre nós. Mas nós não podemos parar, nós precisamos ansiar mais e mais chuvas. Então, falando um pouquinho da chuva temporã e da chuva serôdia, a temporã, no capítulo 2 de Joel, vou ler aqui rapidinho com vocês, diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. E acontecerá, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Interessante que o capítulo de Joel, ele profetiza para muitas gerações, vamos dizer assim. Ele profetiza, então, para o tempo que ele vivia, ele profetizou para o tempo de Pentecostes, em Atos, e ele profetiza para as nossas vidas hoje em dia, e ele profetiza para a volta do Senhor Jesus Cristo, porque é um livro profético.
E então, a chuva temporã é quando então nós nos convertemos, como eu havia falado. Mas, veja a diferença da chuva temporã e da serôdia. Antes dos apóstolos receberem a chuva temporã, eles tinham um comportamento, a gente pode observar isso. Pedro, antes do dia de Pentecostes, era um camarada impulsivo, é um camarada que teve medo em meio à adversidade ao andar sobre as águas. Ele foi o camarada que negou a Jesus, isso antes do dia de Pentecostes. Mas depois do dia de Pentecostes, é interessante que ele foi aquele ganhador de almas, com mais de 3.000 almas ganhas em uma pregação. Olha que o que a chuva de Pentecostes faz, a chuva temporã pode fazer em nossas vidas. Uma pregação do evangelho poderosa. Você já imaginou a chuva serôdia? Então eles receberam a chuva temporã no dia de Pentecostes e foram totalmente impulsionados pelo poder do Espírito Santo. Ele movia-se em milagres e maravilhas. Estou falando especificamente de Pedro, mas dos apóstolos como um todo. A sua sombra, onde ele passava, curava. Claro que não era o poder do Espírito Santo na vida dele. Então a gente vê uma diferença quando nós andamos em poder e unção em chuvas e quando não andamos em chuvas. Há uma distância muito grande de quando andamos debaixo da unção de Deus e quando não andamos. Vou dar uma corrida aqui para a chuva serôdia. A chuva serôdia é um amadurecimento na nossa vida espiritual. É quando você já está cascudo, você já passou por bastante coisa. Então, o Senhor traz amadurecimento na nossa vida espiritual. E é um derramamento do Espírito Santo em grande proporção. Você pode declarar comigo nesse momento, repetir comigo e falar assim: um derramamento especial do Espírito Santo está descendo sobre nós. Você crê? O Senhor tem para nós, se nós ansiarmos, se nós buscarmos, se nós nos rendermos, as chuvas serôdias, as chuvas de poder, as chuvas de unção, as chuvas de capacitação, as chuvas que a gente não entende, que não tem lógica, que não faz sentido. Mas é uma chuva que nos impulsiona, que nos tira a vergonha, que nos tira o medo, assim como estava acontecendo na vida do Pedro. É uma chuva que nos tira todo o temor. Ou seja, humanamente a gente vai ter, mas espiritualmente a gente não vai mais ter. Porque é uma capacitação em ousadia através do Espírito Santo. O Espírito Santo dá a ousadia para nós ministrarmos aquilo que o Senhor quer que a gente ministre na vida de quem o Senhor quer. Então tem algo sobrenatural que o Senhor quer derramar. Oséias capítulo 6, 3, a Bíblia fala: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e Ele nos virá como chuva serôdia que rega a terra. Essa chuva serôdia é uma chuva que antecede a volta de Jesus. Com certeza você já deve ter ouvido falar no avivamento dos últimos tempos. Tem a ver com o avivamento dos últimos tempos. É uma chuva torrencial de capacitação para esses últimos tempos e que, quem sabe, é esses que nós estamos vivendo. Tempos difíceis e trabalhosos. Pode ser que Jesus demore vir buscar a sua igreja nos ares bastante? Pode ser, mas pode ser que seja logo, breve. A gente não sabe nem a hora, nem o dia, a palavra de Deus diz. Então, para encerrar, gostaria de falar sobre a parábola das 10 virgens, que está em Mateus 25. Existiam 5 mulheres loucas e 5 prudentes. E essa parábola, ela fala especificamente sobre a volta de Jesus. Deus quer que nós estejamos preparados com azeite, com óleo, com chuvas, ao qual nós estejamos prontos para quando o Senhor nos chamar, nós vamos nos encontrar com eles na glória. Isso são para os escolhidos, são para poucos. Esses são para os escolhidos do Senhor, aqueles que vão ter azeite. Interessante que essa parábola ela fala de 5 que eram prudentes, ou seja, metade.
e a outra metade não era tão prudente assim. Isso pode dar um significado para aquele que está firme e para aquele que não está firme. Porque o que vai ser arrebatado é aquele que vai ter óleo sobrando. A palavra de Deus conta nessa parábola. E então havia essas 5 mulheres. As prudentes eram aquelas que tinham óleo sobrando além da sua lamparina. As loucas é aquelas que tinham óleo somente na sua lamparina. E veja, as loucas adormeceram, e então o noivo chega, é aquela correria, aquela gritaria. Mulher, normalmente, no meio de um monte de mulher, tem grito, risada e papapá, né? Então, foi aquele pampeiro, como diz a minha mãe. Foi aquele pampeiro. E então, as prudentes saíram ao encontro do noivo. Mas as loucas, puxa, me empresta aí que acabou a minha lamparina acabou. Não tem como te prestar, senão eu vou ficar sem. Vai comprar. E então as prudentes foram ao encontro do noivo, chegando lá, vocês têm, a lamparina de vocês está acesa. Pode entrar. Mas então as loucas, tentando achar um local para comprar, não sei o quê, quando chegaram lá, já tinha se fechado a porta, já não tinha como mais entrar. E isso traz algo muito forte para nós nesta noite. O azeite nas nossas vidas, que é a unção de Deus, que é a chuva do Espírito Santo, ela não pode faltar. Nós precisamos sempre estar com o azeite sobejando nas nossas vidas. Não somente nas nossas lamparinas, mas em um outro recipiente sobejando. Olha a importância disso. Jesus está nos falando que em breve Ele vai voltar. E que os escolhidos, a noiva dele, aquele com o qual nós vamos entrar nos palácios celestiais, são aqueles que vão ter olhos sobejando em suas vidas. Aleluia, é muito forte. É muito forte essa palavra que o Senhor tem para nós. Que nessa noite nós possamos buscar a Deus de tal forma que a unção do Espírito Santo de Deus venha se manter nas nossas vidas sobejando. Porque o fato de nós termos sobejando significa um avivamento na nossa vida. E a chuva serôdia, ela vem antecedendo a volta de Jesus. Então a ligação está da chuva serôdia, é mantermos o óleo, mantermos o azeite, mantermos a nossa vida pronta, como se o noivo voltasse hoje. Aleluia. Então, como que nós vamos nos preparar para isso? Capítulo 5 de Tiago, a Bíblia fala: sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Nós precisamos buscar a Ele com choro, com jejuns, com prantos. Porque se a gente for olhar humanamente, a gente não é digno. Mas através do sangue de Jesus, nós nos tornamos dignos. Através do seu sacrifício, através do preço pago na cruz. E por isso precisamos tanto nos apegar a Ele. Então, neste momento, eu gostaria que você se colocasse de pé, fechasse os seus olhos, gostaria de chamar o pessoal do louvor. Nós vamos estar orando. Nessa noite, fecha os seus olhos e começa a falar com Deus Pai. Quem sabe meu azeite, Senhor, nem existia mais. O meu azeite está tão fraco, tão pequeno, que nem existia mais. Mas nesta noite, Deus, eu quero, Pai, eu quero que as chuvas, Pai, desçam sobre a minha vida novamente. Começa a orar. Começa a ser sincero e a falar com Deus. Rasga o seu coração, como nós lemos, e não os vossos vestes. Ó Espírito Santo, nós nos colocamos diante da Tua presença, Pai. Essa palavra nos alerta, Deus. Essa palavra nos ensina. Essa palavra nos exorta. E nós queremos nesta noite, Pai, estar com o nosso coração quebrantado diante de Ti, dizendo o quanto precisamos do Senhor,
o quanto ansiamos por estas chuvas na nossa vida e na nossa história. Oh, Espírito Santo, que em nome de Jesus, cada coração que está aqui nesta noite, ou seja online, ou seja presencial, que quem sabe estava distante do Senhor, Pai, que em nome de Jesus hoje haja um convencimento pelo poder do Teu Espírito que está neste lugar, e que a Tua palavra, como uma flecha que ela é, como uma espada, ela possa penetrar entre alma, entre coluna, entre vértebras, Pai, trazendo convencimento. Espírito Santo, que nosso coração possa ser avivado pelas Tuas chuvas. Pai, nós clamamos por um tempo de avivamento, porque cremos que a qualquer momento o Senhor pode voltar. E nós queremos ser virgens prudentes, virgens que têm óleo sobrando em suas lamparinas, que possamos estar prontos, preparados, com a nossa consciência limpa diante de Ti. Se tivermos que resolver certas coisas, que viemos resolver, para que possamos estar prontos e preparados para o grande e terrível dia do Senhor. Aleluia, aleluia. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Continua a rasgar seu coração diante de Deus. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Olha o poder do Espírito Santo descendo neste lugar, quebrantando corações. Aleluia. Oh, Espírito Santo, nós Te adoramos. Espírito Santo, Tu és a razão. Espírito Santo, Tu és o motivo. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. Oh, Pai, faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. se você não sabe cantar, ora em línguas. Ora em línguas. Ora em línguas e começa a sentir a unção, o azeite do Espírito Santo de Deus que está neste lugar. Aleluia, 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 Pai. Tu és poderoso, Pai. Tu és majestoso. Tu és digno. Tu és santo, Deus. Aleluia, aleluia. Porque Ele é rio, Ele é chuva, Ele é poder, Ele é unção, Ele é habilidade, Ele é capacitação. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito
desce como fogo. Peça para Ele. Espírito desce como fogo. Faça dessa canção uma oração na sua vida. Incendeia. Incendeia, Espírito Santo, os nossos corações. Deixe Ele incendiar a sua vida. Feche seus olhos, levante as suas mãos. Faça dessa canção a sua oração nessa noite. Aleluia, Jesus. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, 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 incendeia. Eu quero viver algo novo. Declare. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, que possamos viver, Pai amado, algo novo a partir dessa noite nas nossas vidas, Pai. As chuvas do Senhor, ó Deus, a chuva do Senhor, que essa juventude, Senhor, seja marcada, Pai, pelas chuvas do Senhor, em nome de Jesus, Pai. A partir dessa noite, aquilo que foi ministrado, Senhor, o coração aquecido, algo novo da sua parte sobre as nossas vidas. Nós queremos andar em novidades de vida, em novidades de vida, Senhor. Uma vida, Senhor amado, contigo. Uma vida, Senhor, espiritual acima da média para a glória do Teu santo nome. Com as chuvas do Senhor, ó Pai, derramada nos nossos corações, ó Pai. Senhor, que essa geração, Pai, seja marcada como uma geração que Te busca, como uma geração que se entrega, Pai, como uma geração, ó Pai, que anuncia as boas novas, como uma geração apaixonada pela Sua presença, Deus. Nós declaramos isso sobre as nossas vidas, ó Pai. E como o salmista diz, Senhor, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Nós pedimos, Senhor, nessa noite a Ti, mas nós buscamos isso também a partir dessa noite nas nossas vidas. Queremos viver algo novo, Senhor, algo novo, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero viver algo novo, faz meu coração bater de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo, faz meu coração bater de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo, faz meu coração bater de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus bem forte agora. Aleluia, 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 Jesus. Muito obrigado, Jesus. Tu és lindo, Tu és maravilhoso. Que seja assim na sua vida, que seja assim nas nossas vidas. Amém? Amém, gente? Quem está com frio aí diz amém? Aleluia. Se assente rapidinho.
Você que nos acompanha nessa live, Deus abençoe sua vida, aguardamos vocês aqui. Se você é um jovem que nos assiste, todos os sábados estamos aqui, às 22 horas, louvando, glorificando e exaltando o nome do nosso Deus. Que bom é estarmos aqui juntos. Glória a Deus mais uma vez pela vida de cada um de vocês.